Bom dia a todos. Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Eu peço desde já que você abra comigo a palavra de Deus na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 7. Enquanto você encontra ou se prepara, eu gostaria de apenas agradecer ao Senhor pelo privilégio imenso que é estar aqui e ver o rosto de tantos irmãos e irmãs queridos que nos amam, que oram por nós. Eu agradeço de coração. É sempre uma dificuldade muito grande para um pregador quando você vai começar um sermão. Geralmente tem aquelas palavras introdutórias, tem todo aquele lenga-lenga, o que falar. Eu fiquei pensando que fala isso, fala aquilo. Eu falei, nada é mais importante do que a gente já ir direto para a palavra de Deus. A gente vai ter tempo para conversar. Agora não é, com a graça de Deus e fiel, não a voz do Kaique ou de quem quer que seja, mas a voz do nosso Senhor Jesus. Amém? Hebreus capítulo 7, versículo de número 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vamos ler mais uma vez. Portanto, pode também salvar perfeitamente, se referindo ao Senhor Jesus. Jesus pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, com reverência e alegria em nossos corações, como já foi dito, estamos em Tua presença. Estamos aqui, Senhor, para ouvir tão somente a Tua palavra. Nós imploramos por Tua misericórdia, no nome do Teu Filho, no poder do Teu Espírito, que o Senhor fale, porque quando o Senhor fala, as muitas águas se movem. Quando o Senhor fala, a vida, a pão, a restauração, a perdão, a encorajamento, a reconciliação. Quando o Senhor fala, a luz surge do nada. Eu imploro a Deus que no meu coração, no coração dos meus irmãos e irmãs aqui, daqueles que nos visitam, que a Tua voz ressoe como trombeta em nossos corações. Que o Senhor nos dê precisamente aquilo que precisamos nessa manhã. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém. Meus irmãos, se você esteve aqui em outubro do ano passado, quando eu tive o privilégio de voltar ao Brasil depois de 3 anos e pouquinho, e de pregar aqui nesta amada igreja, eu comecei o sermão falando sobre o ministério pastoral à luz do discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso. Eu comecei o sermão falando um pouquinho sobre Martinho Lutero e como Martinho Lutero identificou muito bem, como líder da Reforma, o que é um ministério pastoral e o que significa ser um teólogo. Hoje eu começo novamente com Lutero, mas não para elogiá-lo. Nós vamos verificar aqui em uma frase de Lutero que eu acredito que não apenas Lutero, mas parte da história da igreja e dos nossos dias, existe uma doutrina cristã que é oculta aos nossos olhos muitas vezes. É uma doutrina cristã que nós não enfatizamos tanto, seja nos púlpitos, nos livros teológicos, nos seminários. Uma doutrina cristã que a gente não vê diretamente os benefícios no nosso dia a dia cristão. E o meu desejo nesta manhã é trazer aquilo que eu tenho recebido do Senhor a partir dessa doutrina, que é a doutrina da intercessão de Cristo pelo seu povo. Martinho Lutero, certa vez, ele disse o seguinte, talvez você conheça essa frase: eu vivo hoje
Como se Cristo tivesse morrido ontem, tivesse ressuscitado hoje e estivesse voltando amanhã. Eu me lembro de, enquanto na Assembleia de Deus, rapaz, agora de cabeça, assim, 14 anos atrás, me lembro que foi a primeira vez que eu me deparei com essa frase de Lutero. Estava lendo aquele livrinho do Orlando Boyer, Heróis da Fé, e uma das frases era essa. Eu fiquei impactado, chocado. Falei, puxa vida, aí está um homem que realmente vive a vida cristã com urgência, com prioridade, com determinação. Imagine viver hoje como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitou hoje, nessa manhã de domingo, e nós estamos aqui em festa, em celebração, e ele retorna amanhã. Mas se você parar para fazer a seguinte pergunta, está faltando alguma coisa aqui nessa frase. E obviamente, não precisamos crucificar Lutero, porque nenhum homem, nenhuma mulher diz tudo o que tem para dizer em uma frase. Mas eu quero que você nesta manhã perceba, como filho de Deus, como filha de Deus, ou se você não pertence ao Senhor ainda, que você seja encaminhado a Ele através disso que você ouvirá hoje. Existe muito que Cristo faz após a sua ressurreição e antes da sua volta. Uma pergunta talvez muito interessante para se fazer, e as crianças podem pensar sobre isso depois, é a seguinte: o que é que Jesus está fazendo neste exato momento? Pense nisso. O que é que Jesus está fazendo no céu? Poderia estar conosco? Não foi isso que os discípulos disseram quando Jesus disse que partiria? Os discípulos falaram, não, Senhor, não é bom que seja assim. Se você se lembra da passagem do Monte da Transfiguração, se lembra que quando Pedro viu a glória de Cristo, ele disse, Mestre, é bom estarmos aqui. Deixa que a gente faça 3 tendas aqui, ó. Uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. A gente fica aqui, ó. Não precisa descer não, vamos ficar aqui. Tá bom demais da conta. Mas o que é que Cristo está fazendo agora? Após a ressurreição e antes do seu retorno. Geralmente, quando nós pensamos em Cristo, nós pensamos no que Ele fez no passado. Na sua vida, no seu ministério de ensino, caminhando com os apóstolos, curando, fazendo maravilhas. Lembramos da cruz como centro. Lembramos da ressurreição. E eu não sei você, mas eu, às vezes, me pego pensando que parece que foi isso que Jesus fez e agora ele ficou inativo. Agora ele está lá descansando. Tá olhando o relógio, esperando, é hora, não é? O que eu faço? Não, vou esperar um pouco mais. E às vezes, quando principalmente você passa pelas peregrinações da vida, essa pergunta ela vem e fala, parece que Jesus está no barco de novo, dormindo, descansando. E eu aqui na labuta, eu aqui sofrendo. Jesus está lá longe, distante, parece que não está se preocupando. O propósito da pregação nesta manhã é mostrar para nós o que a palavra de Deus diz que Cristo está fazendo agora, por mim e por você. Agora. Eu oro ao Senhor para que à medida que eu pregue e à medida que você escute, que você possa refletir e que o Espírito te dê graça para entender essa maravilha do que é a doutrina, o ensino da intercessão de Cristo pelo seu povo. Uma ilustração talvez que te ajude. Há poucos meses atrás, vocês acompanhando daqui, imagino, souberam que o homem fez toda aquela missão novamente para retornar à Lua, ou pelo menos para orbitar em volta e se preparar para pisar nela novamente.
Eu me lembro de conversando com uns americanos nos Estados Unidos, eu falei, rapaz, mas que tara, né, para ir para a Lua. Vocês podem me explicar assim, o que é a cultura do americano por trás de ir para a Lua? E agora, o que é essa nova expedição? O que vocês estão querendo? Vocês estão querendo provar um ponto para falar, não, realmente a gente foi, a gente voltou. O que vocês tanto querem na Lua? Você já parou para pensar nisso? Por que ir para a Lua? Aí um dos americanos, aqueles assim, bem nerd ali da igreja, ele falou assim, puxou eu, né? Falou assim, Kaique, vou te explicar, o que tem lá na Lua que a gente quer? Ele falou, existe algo chamado hélio 3, e só existe na Lua. E se a gente pegar esse componente químico, hélio 3, a gente consegue agora ter energia na Terra, pura, limpa, para fazer coisas que você não consegue nem imaginar. Eu falei, rapaz, agora vale a pena então. Não é só pôr o pezinho lá e falar assim, ei, balançar a bandeirinha, né? Para falar para a Rússia que pisou na Lua. Não, tem algo na Lua que se a gente tiver acesso, vai transformar a energia e a vida humana. Economicamente, financeiramente, socialmente, culturalmente, saúde. E foi interessante que quando ele me disse isso, eu já estava meditando na doutrina da intercessão de Cristo. E se você, como um cristão, parar para pensar agora, você tem que fazer essa pergunta. As doutrinas que nós tanto aprendemos, o que é que tem em cada doutrina que me traz algo para a minha vida cristã hoje e que vai mudar a minha vida cristã? Que palavra é essa que eu vou encontrar aqui na Escritura Sagrada e que vai transformar a minha mente? Vai me dar a energia que eu preciso, a energia pura, limpa, perfeita. Nós cristãos não nos ajuntamos apenas para ouvir sobre doutrina e aprender livros teológicos. Nós vamos à palavra de Deus. Os pastores estudam e se esmeram na palavra de Deus para, como mineradores, entrar aqui na Escritura e entregar daquilo que nós mesmos desgustamos e oferecer da melhor forma possível. Para que vocês que são as donas de casa, trabalham na fábrica, são pintores, policiais, mães homeschool, troca 500 fraldas no dia, para que nós possamos chegar aqui como um chefe de cozinha e falar, está aqui, ó. Só pega o garfo e come. Está pronto, mastiga, engole. Nós mesmos tendo sido experimentados pela palavra. E eu espero que eu possa ter a graça de Deus nessa manhã de oferecer-lhes comida boa, não do Kaique, não do tempero caicano, digamos assim, mas que seja a palavra de Deus que te alimente, te sustente hoje, amanhã e até o dia que o Senhor te chamar. E essa doutrina desta manhã, que nós vamos obter benefícios que só vem dela, se chama a doutrina da intercessão de Cristo. Existe um puritano chamado Thomas Goodwin, um puritano do século XVII, um dos grandes escritores de teologia, de sermões, de pregação. Ele escreveu um livreto que depois virou uma grande obra chamada O Coração de Cristo. Nós temos isso em português, inclusive. Encorajo que vocês procurem e façam a leitura. Mas a obra completa, como é um costume do puritano, né? No português aqui a gente tenta abreviar o título, né? Em inglês é O Coração de Cristo no Céu em prol de pecadores na terra, conforme identificamos em Isaías 53, em Hebreus 5, em Hebreus 7, é um título gigantesco. Mas qual é o propósito de Thomas Goodwin? É olhar para essa doutrina e falar com crentes dizendo, crente, é bom e é melhor que Cristo esteja no céu do que aqui com você agora. Não é exatamente o contrário do que os apóstolos disseram? Senhor,
Por que você precisa ir? Fica aqui com a gente. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que é melhor, é bom, é próprio que Cristo esteja no céu, porque agora Ele faz mais por nós e por todos nós, não apenas por 12 apóstolos, não apenas por uma multidão, mas por todos os que se chamam seus, espalhados pela face da terra, seja aqui, nos Estados Unidos, na África, onde quer que seja. Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Note comigo esse versículo. O apóstolo, escritor aos Hebreus, está lidando com uma igreja passando por um êxodo difícil. São hebreus, são judeus que se converteram a Cristo e agora estão sofrendo no meio da religião judaica ao seu redor. Imagino que muitos de vocês possam se identificar aqui de saindo de contextos religiosos e agora vindo para a fé cristã, o quanto isso traz desafios práticos, sociais na sua vida. Familiares que permaneceram naquele contexto e agora olham para você com um olho torto. Dificuldades financeiras, porque o seu emprego era um emprego que estava baseado naquele círculo social que você estava inserido. Mas agora talvez você até teve que trocar de emprego. Trocou os seus ambientes sociais. Muitos cristãos aqui no primeiro século perderam empregos, tiveram suas casas salteadas, foram perseguidos, perderam a vida, porque agora estavam proclamando que Jesus era o Messias. E os seus irmãos judeus israelitas, que não recebiam a Cristo como Senhor, começaram a persegui-los. O apóstolo então escreve essa carta aos Hebreus de uma forma panorâmica para nós essa manhã, com o seguinte argumento: eu lhes escrevo para dizer que Cristo é melhor e maior do que a lei, do que Moisés, do que os anjos, do que Josué, do que a terra prometida, do que os sacerdotes, do que os sacrifícios, do que a mesa do tabernáculo. Cristo é melhor e maior do que tudo isso. Tudo isso do Antigo Testamento apenas apontava para Ele. Vocês não estão trocando algo por algo menor. Abandonem todas as tradições antigas, os costumes antigos. Voltem-se a Cristo, porque Ele é suficiente. E muitos o fizeram ao ponto de perder a vida. Uma das doutrinas que o autor aos Hebreus enfatiza para aqueles irmãos em um momento de desconforto, de tensão, de sofrimento, é a doutrina da intercessão de Cristo. Nós temos isso no capítulo 2, no capítulo 5, no capítulo 7. Ele vai enfatizando o que é essa realidade de que Jesus Cristo intercede por nós. Que Jesus Cristo ora por cada um dos seus. Para trazer conforto, para trazer plenitude. Note comigo que o versículo 25 diz que, portanto, concluímos que Jesus pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Jesus pode, talvez algumas traduções dizem, ele é capaz, ele pode salvar perfeitamente. Eu estou lendo a ACF, Corrigida Fiel. Talvez você está lendo outra versão que diz, pode salvar completamente. Outras traduções dizem, pode salvar de uma vez por todas. Outras traduções dizem, pode salvar plenamente. Jesus tem o poder de nos salvar em todos os aspectos. É o que o autor aos Hebreus está dizendo. Salvar quem? Salvar a todos os que
por Ele, por intermédio dEle, que confiam nele, que vêm até Ele, se achegando a Deus, confiando em Cristo e não em si mesmos. E ele diz que esse Cristo vive sempre para interceder por estes. Note que o autor aos Hebreus diz que não apenas Cristo intercede por nós, Cristo não apenas ora por nós, mas Ele vive para fazer isso. Novamente, voltando à pergunta, o que é que Cristo está fazendo neste momento? A resposta está aqui. Cristo está vivo para quê? Cristo vive para orar. Cristo vive para rogar ao Pai. Cristo vive e está à destra de Deus para mencionar você diante do Pai. Perfeitamente, completamente, plenamente, inteiramente, de uma vez por todas. O que significa que essa intercessão de Jesus é tão poderosa que ela é suficiente. Você não precisa de um pastor, de um santo, de um padre, de um papa, porque existe um único mediador que intercede pessoalmente por você. Não lhe falta nada. Não falta a Cristo conhecimento para orar, não falta a Cristo sensibilidade para se compadecer, não falta a Cristo postura e coragem para exortar. Cristo ora e ora de forma plena. Quantos de vocês, num momento difícil na vida, eu me lembro crescendo novamente na Assembleia de Deus, que parece que a oração do pastor era uma oração mágica, né? Então você está meio doente, aí você fala com a mãe, fala com o pai, fala com o vô, fala com a avó, e aí ora. Mas se não resolveu, leva lá para o pastor presidente. Comprou um carro, leva lá para o pastor presidente. Leva lá o pastor, põe o pastor dentro da casa lá que vai ungir a casa, chegou à Terra Santa. Nós temos em Cristo todas essas coisas e mais. E Ele nem precisa estar aqui para isso. Ele não falta nada, não carece de nada. E não apenas completamente nesse sentido de completo, de perfeito, de maduro, mas no sentido de que é nunca interrompido. Nada interrompe essa vida que Cristo vive para interceder por você. A guerra no Irã não incomoda os ouvidos de Cristo ao ponto dele falar assim, rapaz, vou ter que deixar você um pouquinho aqui, Ney. Eu vou preocupar agora com a guerra no Irã. Não. A mesma atenção que Cristo dá para crentes morrendo na guerra, perseguidos na Nigéria, é a mesma atenção que dá para você, mãe, quando está trocando aquela fralda e que você já não aguenta mais naquele dia. Porque Ele é perfeito. Nele não há partidarismo. Nele não existe ninguém que é favorito, melhor, pior. Ele vive para interceder por todos aqueles que se achegam a Deus por intermédio dele. Se você confia nele, ele está lá por você e para você. Mas o que significa, talvez, em termos mais amplos, essa ideia de Cristo interceder e salvar, essa linguagem de salvação? É uma salvação completa, uma salvação perfeita, é uma salvação inteira. Se você olha a Escritura, principalmente o Novo Testamento, você vai ver que a linguagem de salvação, ela não é uma linguagem única. Talvez você já identificou, lendo a Escritura, que às vezes você vê os autores falando que nós fomos salvos. Tem vezes que os autores, os apóstolos vão falar que nós estamos sendo salvos. E tem vezes que os autores bíblicos vão falar que nós seremos salvos.
E aí gera o conflito entre calvinista e arminiano, né? Foi salvo, já está salvo, está sendo, pode perder, não vai perder, está garantido. No Novo Testamento nós temos todas essas dimensões. 3. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Me permita aqui dar nomes doutrinários para esses estágios ou para essas dimensões. Quando nós dizemos na Escritura que nós fomos salvos, estamos falando da justificação pela fé. É um ato onde Deus decreta que em Cristo você foi justificado. Você está mais do que perdoado. Cristo olha para você e vê alguém justo como Ele, perfeito, limpo, alvo como a neve. Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz no versículo 8, pela graça fomos salvos por intermédio da fé. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, Paulo diz que esse Cristo é aquele que nos salvou e que nos chamou. Salvou, passado. Estamos salvos. Tito capítulo 3, versículo 5, nos diz que Ele nos salvou não mediante as nossas obras. Nos salvou. A justificação. Mas nós temos outros textos bíblicos que diz que nós estamos nesse momento sendo salvos. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. E a todos aqueles que estão sendo salvos é poder de Deus, falando sobre o Evangelho. Justificação, santificação. Nós fomos justificados e agora estamos sendo santificados progressivamente, diariamente. Justificado, um ato decretado, acabou, não muda mais. Santificado é a cada dia. É aquela limpeza que Jesus fala para Pedro, limpando os pés, e Pedro fala, não, mestre, não, tá doido? Eu que tenho que lavar o seu pé, você quer lavar o meu? Ele falou, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Ele fala, então, ó, que tal um banho? Dá um banho, então, completo. Ele falou, não precisa, Pedro. Eu vou te lavando aos poucos. Santificação. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 15, essa palavra que está entre aqueles que estão sendo salvos. Ou então, Filipenses, capítulo 2, versículo 12 ao 13. Operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Ele é quem opera em vós tanto o querer quanto o efetuar. E aí o arminiano lê isso e fala, tá vendo? Tá falando que você tem que trabalhar, que é a sua salvação. Mas aí esqueceu da parte B do versículo que diz que Deus é que opera em nós, que Deus é que trabalha em nós o querer e o efetuar. Mas se você vê a linguagem, estamos sendo salvos, estamos trabalhando, a salvação está sendo trabalhada em nós. Nós vimos justificação, santificação e temos ainda a glorificação. Seremos salvos. Romanos capítulo 5, versículos 9 a 10 diz, seremos salvos por Ele da ira de Deus. Romanos 13, verso 11, diz que a salvação está hoje tão perto de nós quando cremos. A salvação está perto, está vindo a nós. 1 Pedro 1, 5, a salvação que está prestes a ser manifestada no último tempo. E Hebreus capítulo 9, versículo 28, nos diz que Cristo aparecerá a segunda vez para salvar todos aqueles que o aguardam ansiosamente. Salvar aqueles que estão o aguardando. Então você vê, meus irmãos, que nós não precisamos nos ficar presos a rótulos teológicos de que tem que ser uma coisa e se não entra aqui nesse clubinho, até o texto bíblico aqui eu vou rejeitar. Não, vamos aprender com a palavra de Deus e ver que a palavra de Deus é perfeita, é una, é completa. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Mas que tal Hebreus capítulo 5, que é um outro capítulo da palavra de Deus na carta aos Hebreus que fala sobre a intercessão de Cristo e como é que Ele nos salva. Hebreus capítulo 5,
Versículo 7 diz o seguinte: o qual Jesus, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, aquele que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O autor está nos dizendo que essa salvação que Cristo conseguiu, conquistou, através da sua vida, morte e ressurreição, é uma salvação não apenas completa, não apenas inteira, não apenas plena, não apenas de uma vez por todas, é uma salvação eterna. Eu acho muito interessante que ele diz isso no contexto dos versículos 7 e 8. Como nós lemos, o contexto dos versículos 7 e 8 é o contexto da doutrina da intercessão de Cristo. Jesus, nos dias da sua carne, enquanto na terra, ofereceu com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas àquele que o podia livrar da morte, e ele foi ouvido. Ele aprendeu a obediência por tudo aquilo que padeceu. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu sempre fiquei muito curioso de imaginar, de tentar entender, de talvez ter tido a experiência que os apóstolos tiveram de estar no mesmo ambiente de Jesus quando ele estava orando. Nós temos em Lucas capítulo 11 um cenário desse. Em Lucas capítulo 11, os discípulos chegam até Jesus e a Escritura nos diz que Jesus está orando. Eles chegam, eles não incomodam, eles não interrompem, eles aguardam Jesus terminar a sua oração, e quando Jesus termina a sua oração, os discípulos lhe pedem algo. E é muito curioso o que os discípulos pedem. Se você fosse pensar no contexto de Lucas 10, você vai imaginar que os discípulos vão pedir por proteção, por libertação, por poder. Talvez nos dias de hoje, se você tivesse a oportunidade de esperar Jesus sair do quartinho de oração e chegar para ele e falar assim: eu posso pedir uma coisa? O que será? O que será que você pediria hoje? Se você tivesse consciência de que Jesus está ali, lá do Danilo, lá no som, atrás da porta, em qualquer momento que você levantar, você pode ir lá e pedir uma coisa para ele, uma só. O que você pediria? Não precisamos ser super espirituais para a gente confessar e entender que muitas vezes o que vem na nossa mente de bate-pronto são as complicações do dia a dia. Hoje, pela manhã, eu pediria: Senhor, dá um jeito aqui na perna do Cris com esse inchado que apareceu, que precisou levar ele para o hospital. Se eu estivesse lá no México, fala: Senhor, dá um jeito aqui no Jiménez, que está segurando a gente aqui. Mas o que os discípulos pediram quando viram a cena? Imagine a cena, Jesus orando. Ele termina de orar, os discípulos chegam e falam: Senhor, nos ensina a orar? O que será? O único motivo que nos leva a pensar é que eles ficaram impressionados, ficaram extasiados. Viram algo com seus olhos, presenciaram algo com o coração que era diferente de tudo. Nos ensina a orar. Nós vimos aqui em Hebreus 5:7 qual era a atitude de Jesus com relação à oração. É alguém que ora com grande clamor e lágrimas. Não é como a gente ora às vezes quando a gente vai dormir. Não sei quantos de vocês, às vezes a gente até ora invertendo as coisas, né? Em vez de confessar pecado e agradecer por bênçãos, agradece por pecado e confessa a bênção.
Não, Jesus ele ora com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas diversas. Nós vemos na Escritura Sagrada um testemunho muito presente do que é a vida de oração de Jesus. Eu gostaria muito de encorajar, se não todos, alguns de vocês, que seja, que façam um estudo da vida de oração de Jesus. Pegue os evangelhos e marque todas as ocorrências onde Jesus está orando ou ensinando sobre a oração. Por exemplo, Marcos capítulo 1, versículo 35 diz que o nosso Senhor se levantava de madrugada, ia para um lugar deserto e lá orava. Lucas 6, verso 12 diz que ele saía para os montes para orar e por toda a noite ele perseverava em oração diante de Deus. Jesus, assim como você, orou em momentos onde ele tinha decisões importantes para tomar. Sendo Deus em carne, ele precisa da graça do Pai para orar e confiar as suas decisões ao Senhor. Lucas capítulo 6, antes de escolher os apóstolos, onde é que Jesus estava? Nesse monte orando a noite inteira. E aí você olha e fala, puxa, orou a noite inteira para escolher esses 12. Pedro, Tiago, João. Será que deu certo essa oração dele? A noite toda para escolher esses 12. Ou então na transfiguração, no monte da transfiguração, em Lucas capítulo 9, Mateus capítulo 17. Está orando e então, enquanto ele ora, a sua glória é revelada, é despida para Pedro, Tiago e João. No Getsemane, no jardim da aflição, Cristo está orando e o versículo 44 de Lucas 22 diz que, estando em grande agonia, orava ainda mais intensamente, ao ponto de que suor de sangue, gotas de sangue, caíam ao chão, dada a intensidade da oração do Senhor. Não apenas o nosso Senhor ora para tomar decisões, não apenas ele ora para dar graças pelo alimento, não apenas ele ora na transfiguração, não apenas ele ora na aflição no Getsemane, mas na cruz ele ora pelos seus inimigos, pedindo que o Pai lhes perdoe. O nosso Senhor Jesus Cristo também ora, não apenas no passado, não apenas quando ele esteve na terra, mas ele ora neste exato momento. E a pergunta é, o que é que ele ora? Será que a palavra de Deus nos diz o que é que Jesus ora por nós? Qual foi o texto que nós lemos juntos aqui em João 17? Não precisamos aqui imaginar, tentar se esforçar, ser um pouquinho criativo, não. A palavra de Deus já nos mostra não apenas a atitude de Jesus com relação à oração, mas o conteúdo da oração de Jesus. O que é que ele ora pelos seus? João capítulo 17. Imagino que muitos de vocês, talvez boa parte, conhecem ou inclusive já leram o livro O Peregrino de John Bunyan, o famoso puritano. John Bunyan, certa vez, escrevendo um tratado sobre oração, ele disse o seguinte: na vida de oração, é melhor, muitas vezes, um coração sem palavras do que palavras sem coração. Não é isso que Jesus ensina no Sermão do Monte? Que os gentios, eles oram como? Tagarelando, achando que vão ser ouvidos pelo muito falar. Mas o coração, longe, distante. Quantas vezes você vê Ana, no livro de Samuel, está orando, balbuciando as palavras, e o Senhor está ali atendendo a oração dela. Não é aquilo que Jesus ensina no Sermão do Monte, que nós, quando oramos, não devemos ir para as praças, mas devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está no céu. E ele diz, porque o Pai que está no céu te vê. Eu acho muito curioso isso. Não diz que Deus te ouve. Ele diz, o Pai te vê.
Porque a ideia da oração não é só falar. A oração não é só falar palavras bonitas. E quantos de nós aqui falam, nossa, é difícil para mim orar, eu não consigo orar igual o pastor. O pastor tem recursos, repertório, está acostumado, né? Eu não sei o que falar, às vezes eu falo, eu já estou pensando na morte da bezerra, e daqui a pouco eu lembro de outro que está com câncer, mas de repente já penso no jogo do Brasil, fico meio perdido. A oração não é falar, é comungar com Deus. Assim como um pai com seu filho, quantas vezes o Christopher, às vezes vem, bateu a perna, está chorando, mas de repente vem no colo, não precisa ficar conversando, só fica ali, juntinho. Pai e filho, o cuidado paternal. Entra no seu quarto, fecha a porta. Aliás, é muito interessante a palavra que Jesus usa ali. A palavra não é quarto no sentido que a gente está acostumado, né? Vai lá na sua casa, entra lá no seu quarto, do lado da cama. Não, a palavra ali é cripta. Jesus está dizendo, não vai para a praça não, entra no buraco, onde ninguém vai te ver, porque a oração não é para se vangloriar, não é para mostrar para ninguém. A oração é você e Deus. E Ele te ouve, mas ainda mais, Ele te vê. Você está aqui nessa manhã, você acredita nisso? Enquanto eu estou falando, Deus te vê e me vê. Enquanto eu estou falando, tem um monte de pensamento aqui na minha cabeça, eu estou pensando nisso, naquilo, focando, e Deus me vê. Deus te vê. Nada oculto aos olhos do Senhor. Ele nos sonda e nos conhece. Antes que chegue palavra na minha boca, diz o salmista, tu conheces todas as coisas. Mas Jesus não é esse que lhes falta palavras na oração, como nós. Não existe um momento sequer que Jesus está orando e ele está falando demais, ao ponto de talvez ser hipócrita, ou de querer vanglória, ou de orar por coisas que não deve. Tudo que ele fala é perfeito. Não lhe falta nada. E nós temos a oração de Cristo em João capítulo 17. E eu gostaria, para terminarmos, de olharmos essas três dimensões dessa salvação completa, que Ele pode nos salvar completamente, plenamente, inteiramente, de uma vez por todas. Nos salvou, nos está salvando e nos salvará. Na oração de João 17. Então, primeiro, fomos salvos. Justificação, como é que João 17 nos mostra isso? João 17, versículo 2 nos diz que este Filho nos dá a vida eterna e que a vida eterna é conhecer este Salvador. A vida eterna é isto: conhecer aquele que Deus enviou. Se você já conhece a Cristo, você já tem vida eterna. É hoje. Vida eterna não é amanhã, não é daqui 1000 anos, não é quando Jesus voltar. Começa hoje. Você está vivendo vida e vida em abundância. Você só vai trocar de lado. Sem mais pecado, sem mais lágrimas, sem mais dor. Versículo 4 de João 17. Nosso Senhor Jesus Cristo diz: eu completei a obra que o Senhor me deu para realizar. Antes da cruz ele está falando isso. Completei a obra. Qual é a obra? A salvação dos que lhe pertencem. Você vê passado e na oração nós vemos isso. Versículo 5 de João 17. Glorifica-me, Pai, com a glória que eu tinha contigo. Passado. Versículo 6. E eu manifestei o seu nome a todos aqueles que você me deu deste mundo. Eu manifestei. Não é vou manifestar, não é estou manifestando, eu já manifestei. Versículo 11. Já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou a ti. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8, versículo 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu e mais do que isso, ele diz, ressuscitou. E eu digo para você nessa manhã, ainda mais,
não apenas ressuscitou e está no céu, mas ativamente ora por você, te protegendo das acusações, te guardando nas tribulações, te alegrando na comunhão. 1 João capítulo 2 nos diz, no versículo 2, que nele temos um advogado diante do Pai. Você não precisa todo dia tentar convencer-se ou convencer a Deus de que você é dele. É Ele que faz isso, tentando te convencer. Porque quem tem dúvida é você, não é Ele. Quantas vezes a gente acorda e fala, rapaz, não estou lendo a Bíblia, estou sentindo Deus longe, parece que Deus está escorregando, né? Deus falou assim, estou indo, você está me deixando. É o contrário, é Ele que busca. É você que tenta sair, mas Ele vem e busca, e Ele busca, e Ele busca. Quando o diabo ou o pecado fala mais alto, sabe o que os puritanos diziam? Escute uma voz que é mais alta do que o pecado, o diabo e o seu coração. E essa voz é a voz de Hebreus. É a voz que diz, é a voz do seu sangue. Já foi derramado, está consumado. Acabou. Aguenta só mais um pouco. É os resquícios do pecado. Você é dele. Você pertence a ele. E ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Mas não apenas fomos salvos, estamos sendo salvos. E Jesus ora nesse respeito em João 17, para nos preservar enquanto estamos aqui. Poderia ser já bom bastante, né? Fomos salvos. Senhor, mesmo que o Senhor nos entregue aos leões, às perseguições, minha alma está salva. Mas não apenas nos salva, mas nos preserva. Versículo 11 de João 17, ele diz, Pai Santo, guarda-os no teu nome. Ele não está preocupado só em te dar um ticket, para você colocar um ingresso do céu no bolso e viver agora a vida do jeito que você quer. Não, eu quero guarda-os, protege-os, caminha com eles. Versículo 15, guarda-os do maligno. Na oração do Pai Nosso nós temos o mesmo. Hebreus capítulo 2, versículo 18 diz que Ele é poderoso para ajudar e auxiliar todos quantos estão sendo tentados. Se você é um humano hoje, aqui hoje você está sendo tentado. E se você é um humano que pertence a Jesus, você não apenas está sendo tentado, mas você vai ser ajudado. Aguenta, segura. Você se lembra de quando Pedro negou a Cristo? E lá naquele mar da pesca, onde Pedro e outros discípulos foram meio que desacreditados, Cristo foi em busca de Pedro e reconciliou-se com ele. Mas ainda antes disso, antes da negação de Pedro, Jesus disse, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Pedro, como um bom Pedro que é, né, disse assim, de jeito nenhum. Confia aqui no Pai. Tá tranquilo, não vou negar não. Isso aí, ó, fulano e ciclano, eu não. Jesus falou assim, Pedro, fica tranquilo. Eu roguei por ti. Enquanto Pedro batia no peito falando assim, eu não nego, pode ficar tranquilo, eu me consagro. Jesus falou assim, não. O motivo de você não desviar, de você não se perder, é porque eu roguei por ti. Nem apenas eu estou rogando por ti, eu orei. Está orado, está guardado. Quantas vezes a gente está lá e fala assim, Senhor, abençoe. E todo santo dia a gente ora pela mesma coisa, como se fala assim, acho que Deus não ouviu. Se eu falando de um jeitinho diferente, Deus vai falar, agora senti confiança nele. Agora eu vou dar. Eu roguei por ti. Imagine se Cristo estivesse dizendo isso para cada um de vocês que são dele. Eu roguei por você.
Que paz, que alegria, que descanso. Eu me lembro, enquanto estava nos Estados Unidos, naquele fuá ainda da guerra do Irã, teve um momento que o vice-presidente dos Estados Unidos, todo mundo lá estava falando disso, que, não, agora o vice-presidente, o Vance, vai conversar com os líderes do Irã e vai acabar a guerra. Você vai ver, Kaique. Eu falei, tá bom, vamos ver. E ficou lá, ouvindo os noticiários, 12 horas, 21 horas de negociação. Pra nada. Não conseguiram negociar nada. E aí eu estava meditando nessa doutrina, eu falei assim, o meu Senhor não é assim. Não tem negociação. Ele não fica ali conversando com o diabo e fala, e aí, vamos, que vai ser um pouco, eu te dou um pouquinho, você me dá um pouquinho, vamos negociar. Quantas horas? Eternidade lutando com o diabo. É assim que muito crente imagina, né? Que tá lutando força, é igual, né? Não tem conversa. Ele disse e está feito. Você não precisa confiar em homem, em pastor, em presidente. Aquele que ora por você, fala e acontece e acabou. Não apenas ele nos preserva, como também nos transforma. E essa é a santificação. Versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os agora, presente. E não apenas ele ora por santidade. Jesus ora para que a gente tenha alegria. Versículo 13. Para que eles tenham a alegria completa. O gozo completo neles. A minha alegria esteja neles. Olha que coisa linda. Às vezes a gente pensa que Jesus é Deus e ele pensa só em coisas espirituais, né? É leitura bíblica, é oração, tem que estar com a vida acertada. Jesus, ele ora por coisas normais. Pai, eu quero que você enche o coração dos meus irmãos e amigos de alegria. O que é a santidade, senão uma vida diante de Deus cheia de alegria? Santidade não é cara feia. Sou santo, não mexe comigo. Vai lá para a cripta então. O Senhor nos chamou para viver no mundo e levar o seu nome. Versículo 21 a 23. Eu oro, Pai, para que todos eles sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um, eu em ti, tu em mim e nós neles, para que eles creiam que tu me enviastes. E olha o que Jesus diz no final do versículo 23. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e que os amaste assim como me amas. Já parou para pensar nisso? Que o amor de Deus o Pai por você é o mesmo amor que Ele tem pelo Filho. Não é loucura isso? Quem somos nós? É o mesmo amor, e Jesus fala, dá o mesmo amor que o Senhor me dá para eles. Judas, versículo 24 e 25, concluindo a carta, o apóstolo Judas diz, agora a Ele, que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar imaculados diante da presença da sua glória com grande alegria, ao único Deus Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, seja a glória, majestade, domínio, autoridade, desde antes dos tempos e para sempre. Amém. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. E por fim, a glorificação. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, e isso através dessa intercessão de Cristo por nós. Em versículo 24 de João 17, Jesus diz, Pai, eu desejo também que aqueles que me deste estejam comigo onde quer que eu esteja, para que vejam a glória que tu me deste. Não seria bom bastante se Jesus nos tirasse do inferno? E pronto. Vocês não vão mais para o inferno eternamente, vocês só vão morrer e vão sumir. Ou então, vocês vão para o céu, mas eu tenho o meu cantinho lá,
eu não quero viver o dia a dia com vocês. Vocês ficam lá, protegido, tranquilo, ó. Não vai ter mais pecado, vai ter comida boa, vai ter anjo cantando, mas eu vou viver a minha vida de Deus lá e vocês ficam aqui. Não. Eu quero que vocês estejam comigo. O que é o céu? Eu me lembro 15 anos atrás, lendo Apocalipse, e diz que no céu existe uma lâmpada, e a lâmpada é o Cordeiro. Aí eu pensei comigo assim, eu falei assim, e se a gente apaga essa lâmpada? Se apaga a lâmpada do céu, o que é o céu? Nada. Quantas vezes a gente pensa no céu, o que a gente pensa que vai ser bom? Nossa, não vou mais pagar conta. Nossa, essa doença aqui vai sumir. Ô rapaz, não vou mais andar nessas ruas aqui toda quebrada de Indaiatuba. Vai para os Estados Unidos, então, lá já é o seu céu. E para muitos né? Não vê a hora de ou mudar, ou por qualquer motivo que seja. O que é o céu se não estar com Cristo? Se você tirar Cristo do céu, acabou. Ele é a luz, Ele é a vida, Ele é o sentido. É Ele que nós queremos. Glorificação é isso, é estarmos no monte da transfiguração eternamente, vendo a sua glória. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8:30, que aqueles que foram justificados também foram glorificados. Jesus diz em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrebatar das minhas mãos. O meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e ninguém pode tirá-las da mão do meu Pai. Está falando de você, crente. Filipenses 1, inspirado por tudo isso, o apóstolo Paulo pode interceder pela igreja de Filipe, dizendo, eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, sempre em as minhas orações, orando com alegria por conta da nossa parceria, do nosso trabalho juntos no Evangelho, desde o primeiro dia e até agora. E a minha certeza é essa, que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. A minha confiança não é em cada um de vocês, a minha confiança é naquele que o salvou. E se você pertence a Ele, você é dele e ninguém toca. O que isso significa para nós no dia de hoje? Me permita falar agora com aqueles que talvez estão aqui nessa manhã e que não pertencem a Cristo. Você não confessa a Cristo com seu coração. Você não conhece a Cristo. Talvez você está envolto em algum tipo de religião, talvez até uma religião cristã. Talvez você está aqui e desanimado, quase se afastando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa posição é terrível demais para se estar sozinho. Pense que se você não tem Cristo com você e por você, você não tem nada. Você vai precisar enfrentar o Pai cheio de ira. Ira própria, devida, justa, perfeita e santa, por conta dos seus pecados. O Pai está te oferecendo um mediador, um intercessor perfeito e santo, amigo de pecadores, para te guardar hoje, amanhã e para sempre. Não rejeite. Corra a Ele. Busque nele refúgio. Não em si mesmo, não em qualquer outro. Somente Ele. Somente Jesus. Para você que é um cristão, um crente em Cristo Jesus, esqueça tudo essa semana. Esqueça o México. Esqueça as tribulações. Esqueça o hospital. Lembre-se dele. Você tem tudo.
Você não carece de nada. E antes que você o peça das coisas que você acha que você precisa, Ele já sabe. Você não precisa lembrá-lo ou encorajá-lo a te conceder aquilo que Ele mesmo sabe que você precisa. Você é dele. Pergunte-se se você está crescendo nessa alegria. Imperfeitamente, sim, mas crescendo. Só de estarmos aqui e banquetearmos no banquete do nosso Rei neste domingo, celebrando o nosso Senhor Jesus Cristo, tendo a oportunidade de ir para a Palavra de Deus, nos esmerando para realmente ouvirmos a palavra que vem dEle, de forma fiel para as nossas vidas, é uma graça que milhões de pessoas não estão tendo hoje. E você está tendo. Eu estou tendo. Você confia nele, você está crescendo em santidade, aquela santidade pela qual Jesus orou. Se você pertence a ele, ele orou para que você seja santo. Você está crescendo nessa santidade, nessa alegria, nessa unidade. E acima de tudo, você deseja vê-lo e estar com ele. O que é mais importante para você? Eu concluo com uma frase de um puritano tardio chamado Robert Murray McCheyne, um pastor na Escócia que faleceu com 29 anos de idade. Deus o usou grandemente para trazer um avivamento na Escócia como nunca se havia visto antes. Um jovem pastor, enfermo, doente, fraco, escrevendo sobre a intercessão de Cristo, ele disse o seguinte, eu achei o máximo quando eu li isso no livro, porque foi o momento que ele virou de simplesmente descrever coisas para falar com o leitor, parecia que ele estava falando comigo. Ele escreveu assim, imagine que Jesus está aí onde você está lendo agora isso, e no quarto ao lado, Jesus está lá orando por você. E aí eu parei e falei, peraí, deixa eu ler de novo, né? Imaginar que Jesus está no quarto ao lado. Lembra que eu falei para os irmãos que Jesus estava ali atrás do Danilo na salinha do som? Se você pudesse ir lá, todos nós ficarmos em silêncio e pudéssemos ouvir Jesus orando, como seria? Se você soubesse que lá no seu trabalho, ou no momento, no local, na circunstância, na situação onde você está sofrendo mais, com aquele pecado dentro do seu coração, com aquele desemprego, com qualquer coisa que seja, e você pudesse saber que Jesus vem aqui, colocou a mão e está do seu lado, será que todos os medos não iriam embora? Será que as coisas não iam... Esse toque, basta um único toque. Eu lembro que eu li, eu fiquei viajando, imaginando, falei, poxa, seria maravilhoso, mas pena que não é, né? Jesus está lá no céu. E aí, na próxima linha, ele já me deu um tapa na cara. Ele falou assim, a distância não faz nenhuma diferença. Ele está no céu agora, e é agora, estando no céu, que ele ora por todos, indistintamente. Na terra, ele caminhava com 12. Se a gente estivesse aqui no Brasil, ele ia estar lá em Jerusalém, vai todo mundo lá para Jerusalém, para tentar ficar perto. Alguém vai ficar longe, mas enquanto ele está no céu, o coração dele é para você, inteiro, como se você fosse único, porque você é. Pela graça do Evangelho, nós podemos ter esse benefício. Pregue para si mesmo, não espere vir força para você orar e confiar nesse Deus, se arrependa dos seus pecados, vá até Ele agora. Por isso que nós oramos e vamos encerrar orando em nome de Jesus. Pergunte para suas crianças se elas sabem por que é que a gente ora em nome de Jesus. É porque a gente não confia em nós mesmos. Porque a gente está orando, confiando que Ele nos representa e que aquilo que oramos é de acordo com a sua vontade. Então, muito cuidado quando você orar por certas coisas e falar em nome de Jesus para terminar. Vamos orar. Pai Santo que está nos céus,
Nossas palavras não são suficientes para expressar tanto a nossa necessidade do Senhor, através de Cristo, quanto a beleza e a abundância dos benefícios que nos sobrevêm através da pessoa e da obra do nosso Salvador. Este Senhor poderoso, que se encarnou como um bebê numa manjedoura, que viveu uma vida simples e reclusa, ensinou, multiplicou, trouxe maravilhas aos homens, sofreu, padeceu, agonia, morte e morte de cruz. Foi vindicado e a sua ressurreição é o testamento da parte do Pai, dizendo que tudo que ele ensinou e viveu procede do Senhor. E não apenas isso, mas está agora à destra da mão direita. Intercede por nós, roga por nós, protege-nos, guarda-nos, santifica-nos. Assim como Estevão, pregando e sendo apedrejado, teve um vislumbre dos céus abertos, e quando viu a glória de Cristo no céu, de pé ao lado da majestade, é como se as pedras já não lhe machucassem mais. Nós pedimos que hoje, e nos dias que o Senhor nos dê olhos espirituais para ter esse vislumbre da glória de Cristo à destra do Pai por nós e conosco. Nós temos Emanuel e te agradecemos. Te louvamos, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.